Eu não estava procurando provas de destruição coordenada quando encontrei o incêndio de Peshtigo, 8 de outubro de 1871, para ser exato, quando uma cidade inteira queimou tão completamente que quase foi apagada da história. Não apenas queimou, não apenas foi destruída, aniquilada. O incêndio matou mais pessoas do que o grande incêndio de Chicago, consumiu mais terra do que qualquer incêndio na história americana, criou seu próprio sistema climático, um tornado de fogo que testemunhas descreveram como uma coluna de chamas subindo ao céu. E aqui está o que não te contam. Não estava sozinho. Na mesma noite exata, Chicago queimou. Holland, Michigan queimou. Manistee, Michigan queimou. Múltiplos incêndios catastróficos, a centenas de quilômetros de distância, iniciando-se simultaneamente. A explicação oficial: condições secas. Coincidência. Uma convergência azarada de eventos separados. Simples, limpo, contido. E para a maioria das pessoas é aí que a história termina. Mas quanto mais fundo eu ia nos relatos de testemunhas oculares, mais essa explicação começava a rachar. Porque isto não era apenas fogo, era outra coisa. Deixa eu ser claro sobre o que nos dizem que aconteceu. Wisconsin, em 1871, estava passando por condições de seca. Pequenos incêndios vinham queimando nas áreas de exploração madeireira ao redor de Peshtigo há semanas. Em 8 de outubro, ventos fortes transformaram esses incêndios latentes num inferno que varreu a cidade, matando entre 1.200 e 2.500 pessoas. Clima seco, mais vento, mais incêndios existentes, igual desastre. Natural, trágico, mas explicável. Exceto, o fogo não se espalhou do chão. Múltiplas testemunhas, sobreviventes que conseguiram chegar ao rio, aos campos, que viveram para contar o que viram, descrevem o fogo como caindo do céu. Não brasas carregadas pelo vento, não faíscas saltando de árvore em árvore. O fogo veio de cima antes de alcançar as árvores. Reverendo Pernin, um dos poucos que documentou o evento em detalhe, escreveu que o próprio céu parecia estar em chamas. Ele descreveu bolas de fogo descendo de cima, atingindo edifícios, antes que qualquer fogo no solo os tivesse alcançado. Ele escreveu que o próprio ar estava queimando, e aqui está a parte mais estranha. O fogo estava tão quente que derreteu metal. Não apenas amoleceu, derreteu. Ferramentas de ferro se fundiram em pedaços. Moedas de cobre derreteram nos bolsos das pessoas. Areia virou vidro. Estas não são temperaturas que você consegue queimando madeira. Estas não são temperaturas que você consegue de um incêndio florestal, mesmo um catastrófico. Isto é outra coisa. Algo que requer calor intenso o suficiente para alterar fundamentalmente a matéria. Então, por que incêndios madeireiros? Por que essa explicação especificamente? E por que, quando comecei a puxar este fio, descobri que 8 de outubro de 1871 fica no centro de um padrão que atravessa continentes. Aqui é onde fica impossível ignorar. 8 de outubro de 1871. Não apenas Peshtigo, não apenas Chicago, Holland, Michigan, consumida, Manistee, Michigan, destruída, Port Huron, Michigan, queimando, Door County, Wisconsin, em chamas, múltiplas cidades pelo Wisconsin, desaparecidas, todas na mesma noite, todas dentro da mesma janela de 6 horas. A explicação oficial desmorona aqui, porque o clima não funciona assim. Condições secas não criam ignição simultânea através de centenas de quilômetros. Vento não coordena. Mesmo que cada região estivesse passando por seca, mesmo que pequenos incêndios estivessem latentes em todo lugar, ignição catastrófica simultânea requer outra coisa. Algo central, algo direcionado. Mas não é isso que você vai encontrar nos livros de história. Em vez disso, você vai encontrar o grande incêndio de Chicago, a vaca, a lanterna, o celeiro da Sra. O'Leary, uma história simples, uma única causa, uma tragédia que faz sentido. E Peshtigo? Peshtigo vira uma nota de rodapé, uma menção de também nesta data. Uma coincidência infeliz ofuscada pelo desastre de Chicago, exceto que Peshtigo matou 2 vezes mais pessoas. Peshtigo queimou uma área maior. Peshtigo foi mais destrutivo por cada métrica mensurável.
Então, por que Chicago domina a narrativa histórica? Por que Peshtigo foi permitido desvanecer? E por que descobri que 1871, este ano específico, esta noite específica, marca um ponto de virada em algo muito maior? Deixa eu te mostrar a cronologia arquitetônica. 1871. O incêndio de Chicago destrói o centro da cidade. Em 2 anos, a reconstrução começa. Mas não reconstrução do que estava lá. Outra coisa. De repente, Chicago está construindo com aço, com novas técnicas, com designs que espelham edifícios aparecendo simultaneamente em São Francisco, em São Petersburgo, em Melbourne. 1873. A Feira Mundial de Viena apresenta estilos arquitetônicos novos que parecem suspeitamente antigos. 1876. A exposição do centenário da Filadélfia apresenta edifícios que testemunhas descrevem como impossivelmente grandiosos para estruturas supostamente construídas em meses. 1889. Paris constrói a Torre Eiffel. 1893. Chicago cedia a Exposição Colombiana Mundial, a Cidade Branca, uma metrópole neoclássica inteira construída em 2 anos. A história oficial nos diz que isto é progresso. Revolução Industrial, o nascimento da arquitetura e engenharia moderna, ambição americana subindo das cinzas. Mas e se não for construção? E se for recuperação? E se o fogo não apenas destruiu Chicago? E se limpou as evidências? Pensa no padrão. Fogo limpa uma cidade completamente. Reconstrução acontece com velocidade suspeita. Os novos edifícios compartilham DNA arquitetônico com estruturas no mundo todo. Nenhuma documentação adequada de construção existe. Nenhuma fotografia do processo de construção. Nenhum registro da força de trabalho necessária. O que temos em vez disso são fotos de conclusão, cerimônias de dedicação, narrativas oficiais. E uma consistência curiosa. Estes edifícios representam o triunfo desta nova nação, construídos por mãos americanas com engenhosidade americana, completados apesar de todos os obstáculos. O padrão sugere outra coisa: não construção, herança com uma reinicialização. Aqui está o que as testemunhas realmente relataram de Peshtigo, e é aqui que fica estranho. O fogo tinha sons, não o crepitar de madeira queimando, não o rugido de chamas alimentadas pelo vento. Múltiplos sobreviventes descrevem um som como trovão, como explosões, como algo detonando na atmosfera acima deles. O fogo tinha cheiros, não fumaça, não pinho queimando. Testemunhas descrevem um odor químico, uma qualidade sulfurosa, algo que deixava pessoas doentes antes das chamas chegarem. O fogo tinha efeitos que desafiam combustão normal. Animais que deveriam ter fugido ficaram paralisados. Pessoas descreveram sentir choques elétricos. Objetos metálicos ficaram magnetizados. Bússolas giravam loucamente. E o comportamento do fogo era impossível. Ele pulou o rio Peshtigo, uma barreira natural de mais de 60 metros de largura. Pulou em múltiplos lugares simultaneamente. Fogo não faz isso. Brasas levadas pelo vento não fazem isso. Isto é direcionado. Isto é coordenado. Isto é controlado. Padre Pernin descreveu assistir bolas de fogo caírem do céu e atingirem edifícios específicos, não propagação aleatória de brasas, impactos direcionados. Ele escreveu que o fogo parecia ter inteligência, parecia saber onde atacar. E então tem o detalhe mais perturbador. Alguns dos corpos não foram queimados, foram incinerados, reduzidos a cinzas tão finas que em alguns casos apenas dentes permaneceram. Isso não é um incêndio florestal. Isso não é nem mesmo uma conflagração urbana. Isso é calor chegando a níveis de crematório, calor sustentado e intenso que não ocorre naturalmente em combustão ao ar livre. Deixa eu propor o que não devemos ver. Pré-1871. Infraestrutura tartariana ainda existe pela América do Norte. Edifícios vazios, cidades abandonadas, arquitetura clássica que antecede o assentamento oficial. A infraestrutura está lá, mas a atribuição não está clara. Quem construiu estas estruturas? A resposta oficial está evoluindo. Às vezes são
construtores de montes nativos, às vezes primeiros colonos, às vezes simplesmente não documentado. 8 de outubro de 1871. Destruição coordenada. Não incêndios aleatórios. Não ignições coincidentais. Eventos atmosféricos simultâneos através de múltiplos locais. Peshtigo, Chicago, Holland, Manistee, Port Huron, Door County, todos na mesma noite. Todos dentro de horas uns dos outros. A destruição é tão completa que, em muitos casos, nenhuma evidência do que existia antes permanece. 1871 a 1893. O período de reconstrução. Mas não reconstruindo o que estava lá, construindo estruturas novas que combinam com um padrão global. As feiras mundiais começam. Vitrines convenientes de arquitetura nova que parece notavelmente antiga. O movimento Beaux-Arts se espalha. Design neoclássico se torna padrão. E, crucialmente, a narrativa se solidifica. Estes são edifícios americanos. Conquista americana. Progresso americano. A herança arquitetônica se torna construção americana. Os remanescentes tartarianos se tornam triunfos americanos. E os incêndios? Apenas desastres infelizes, contratempos trágicos que a engenhosidade americana superou, nada mais. Agora aqui é onde fica verdadeiramente estranho. Em 1871, um cometa estava visível no céu. O cometa Biela tinha sido observado se fragmentando durante passagens anteriores. Astrônomos estavam rastreando detritos no caminho da Terra. E em 8 de outubro de 1871, a noite exata dos incêndios, a Terra passou pelo campo de detritos projetado. Encontrei relatórios daquela noite, não apenas de Wisconsin e Illinois, de todo o centro-oeste do Canadá, de partes da costa leste. Pessoas relataram ver meteoros, bolas de fogo no céu, objetos caindo, luzes estranhas, distúrbios atmosféricos. A explicação oficial ignora isto completamente. Trata o cometa como coincidência. Trata os múltiplos avistamentos de meteoros como não relacionados aos incêndios. Mas alguns pesquisadores, aqueles dispostos a questionar a narrativa, propuseram outra coisa. E se os incêndios não começaram no chão? E se fragmentos de cometa entraram na atmosfera? E se os objetos que as pessoas viram caindo eram reais? E se as bolas de fogo que Padre Pernin descreveu não eram brasas, mas algo de cima? O calor explicaria o metal derretido. As ignições simultâneas explicariam a coordenação. Os efeitos atmosféricos explicariam os sons, os cheiros, os distúrbios eletromagnéticos. Mas essa explicação requer que aceitemos algo desconfortável, que os incêndios não eram evitáveis, não uma sorte aleatória, não erro humano, que eram direcionados, deliberados, um ataque coordenado usando eventos celestiais como cobertura. Aqui está a pergunta que me assombra. Por que Peshtigo? Não era uma cidade importante, não era um centro de poder ou comércio, era uma cidade madeireira, pequena, remota, insignificante pela maioria das medidas. Mas e se não estava vazia? E se Peshtigo ficasse sobre infraestrutura tartariana? E se havia edifícios lá, edifícios antigos, edifícios inexplicados, que precisavam ser removidos? Olha o padrão de destruição. Chicago recebe a atenção. Chicago é reconstruída. Chicago se torna o exemplo de resiliência americana. Mas Peshtigo? Peshtigo é tão completamente destruída que quase nada permanece. Nenhum registro fotográfico adequado do que existia antes. Nenhum levantamento. Nenhuma documentação arquitetônica. A cidade é reconstruída, mas numa localização completamente diferente. O local original é em grande parte abandonado. E aqui está o que isso significa. O que quer que estava lá se foi. Completamente. Permanentemente. Nenhuma evidência para investigar. Nenhuma ruína para escavar. Nenhuma pergunta para fazer. Apenas um incêndio trágico que todos concordam em esquecer. Deixa eu te mostrar as consequências arquitetônicas. Os edifícios que aparecem depois de 1871 em Chicago e pelo centro-oeste compartilham algo. Eles não são apenas similares em estilo, são idênticos em técnica. Os mesmos métodos de corte de pedra, as mesmas proporções.
Os mesmos detalhes que aparecem em São Petersburgo, em Paris, em cidades pelos antigos territórios tartarianos. A história oficial diz que isto é por causa de livros de padrões, plantas arquitetônicas compartilhadas entre nações, a disseminação da educação Beaux-Arts. Mas isso requer que acreditemos que culturas com comunicação limitada, interesses competitivos e diferentes tradições de construção todas independentemente escolheram a mesma estética, ao mesmo tempo, com a mesma execução técnica, e construíram estas estruturas com tecnologia do século XIX em prazos que engenheiros modernos chamam de impossíveis. E se eles não as construíram? E se os incêndios limparam os locais? E se a reconstrução foi realmente apenas renovação? Pegando infraestrutura tartariana existente, adicionando placas, criando histórias de origem, atribuindo construção à civilização presente? Explica a velocidade, explica a uniformidade, explica por que não há fotografias de construção, porque não houve construção. Apenas recuperação, apenas reatribuição, apenas herança mascarada como inovação. Vamos voltar a Peshtigo com olhos novos. A explicação oficial, incêndios madeireiros mais vento, serve um propósito específico. Fornece uma resposta natural, localizada, não ameaçadora. Não requer mais investigação. Não implica padrão maior. Permite que Chicago domine a narrativa. Mas a evidência sugere algo muito maior. Múltiplas testemunhas descreveram o fogo como não natural. Descreveram bolas de chama caindo de cima. Descreveram calor que não deveria existir em incêndios florestais. Descreveram destruição coordenada através de centenas de quilômetros. Descreveram efeitos eletromagnéticos, distúrbios atmosféricos, sons que sugeriam algo além de simples combustão. E se Peshtigo não estava ocultando um acidente madeireiro? E se estava ocultando destruição direcionada? Considera como seria uma demolição controlada de locais tartarianos. Você precisaria de algo que destrói completamente, algo que não deixa ruínas para investigar, algo que pode ser atribuído a causas naturais. Fogo faz isso, especialmente fogo quente o suficiente para transformar pedra em pó, metal em líquido, evidência em cinza. E se você pudesse usar eventos celestiais, uma passagem de cometa, chuvas de meteoros como cobertura? Ainda melhor, a assinatura atmosférica seria massiva, mas atribuível a detritos espaciais. As ignições simultâneas seriam explicadas por fragmentos caindo. A intensidade seria culpada em materiais cósmicos. Tudo natural, tudo infeliz. Tudo não requerendo investigação de causação humana. Peshtigo não era evidência da existência de Tartaria. Era evidência do apagamento de Tartaria. E a explicação do incêndio madeireiro, a seca, o vento, o timing coincidental, não estava errada. Estava incompleta. Uma verdade parcial projetada para obscurecer o quadro completo. Eu não posso provar isso. Não definitivamente. A evidência foi consumida nos incêndios. A cidade foi relocada. As vítimas foram enterradas em valas comuns com pouca documentação. A história oficial tem uma resposta para tudo, mesmo que essas respostas requeiram que acreditemos que múltiplos incêndios catastróficos começaram independentemente na mesma noite exata, através de centenas de quilômetros. Mas posso fazer perguntas. Por que os incêndios aconteceram simultaneamente? Por que Peshtigo foi tão completamente destruída que quase nenhuma documentação pré-incêndio existe? Onde estão as fotografias de construção da reconstrução pós-incêndio? Por que essa arquitetura pós-1871 pela América combina com padrões globais? Por que a Cidade Branca foi destruída depois da feira de 1893? Por que há tão poucos registros do que os edifícios da feira realmente continham? Por que testemunhas descrevem as estruturas da feira como sentindo-se antigas, permanentes, impossíveis para construção temporária? Por que a narrativa oficial mudou tão rapidamente de desastre trágico para oportunidade de progresso? Por que Peshtigo foi permitida ser esquecida enquanto Chicago se tornou o símbolo? E por quê? Esta é a pergunta que me mantém acordado à noite. Por que há tanta resistência em investigar estas perguntas? Tanta hostilidade à ideia de que nossa cronologia arquitetônica possa estar incompleta? Quanto mais fundo vou, mais a narrativa oficial parece uma construção em si. Não uma mentira, exatamente, mas um arranjo cuidadoso de verdades parciais.
Uma história projetada para satisfazer sem revelar. Os incêndios aconteceram. Isso está documentado. Múltiplas cidades queimaram na mesma noite. Isso está documentado. Arquitetura pós-incêndio compartilha uniformidade impossível com estruturas globais. Isso está fotografado, medido, de pé, bem na nossa frente. O que não está documentado é a conexão, o porquê, o como. E talvez isso seja intencional. Talvez os incêndios não fossem apenas destrutivos. Talvez fossem construtivos, construindo uma nova narrativa, construindo propriedade americana de infraestrutura que antecedeu o assentamento americano, construindo uma cronologia que não requer explicar de onde estes edifícios vieram, queima a evidência, reconstrói a atribuição, reescreve a história. E se alguém questiona, aponta para uma tragédia, aponta para a resiliência, aponta para a conquista, olha o que construímos do nada, olha como subimos das cinzas, olha o progresso americano. Exceto que explica demais. Os incêndios simultâneos, o timing coordenado, a uniformidade arquitetônica, a documentação faltando, a destruição deliberada da Cidade Branca. Explica por que Peshtigo foi esquecida, porque Peshtigo era completa demais, minuciosa demais, óbvia demais. Melhor focar em Chicago. Melhor criar uma narrativa simples em torno de uma vaca e uma lanterna. Melhor deixar a destruição mais desconfortável desvanecer da memória. Aqui está a parte mais estranha. Se infraestrutura tartariana existia pela América do Norte, se estes edifícios antecederam o assentamento oficial, para onde foram as pessoas? Não gradualmente, não através de conquista ou migração documentada, mas abruptamente, completamente. A arquitetura permanece, mas os construtores se foram. As técnicas estão presentes, mas o conhecimento está ausente. Os padrões persistem, mas a atribuição mudou. E aqui está o que isso requer. A destruição completa ou deslocamento de uma população sofisticada o suficiente para construir arquitetura clássica através de continentes. O apagamento de seu registro histórico, sua memória cultural, seu entendimento tecnológico. A reatribuição de sua infraestrutura a novas civilizações, a reescrita de cronologias, enciclopédias, histórias oficiais, a coordenação desta narrativa através do que deveriam ser interesses competitivos, governos estaduais, autoridades federais, instituições acadêmicas, sociedades arquitetônicas, todos concordando com a mesma história. Estes são edifícios americanos, construídos no final do século XIX. Produtos do progresso. Nada a investigar. O silêncio é ensurdecedor. Nenhum interesse arqueológico no que existia antes dos incêndios. Nenhuma investigação de por que a arquitetura combina com padrões globais. Nenhum questionamento de cronologias de construção que engenheiros modernos chamam de impossíveis. Em vez disso, consenso. Imediato, total consenso institucional de que estes edifícios são exatamente o que as placas dizem que são. Vamos voltar a 8 de outubro de 1871 uma última vez. O céu estava cheio de meteoros. Múltiplas cidades queimaram simultaneamente. Testemunhas descreveram fogo caindo de cima. A destruição foi tão completa que, em alguns casos, nenhuma evidência de estruturas anteriores permanece. E nas consequências? Reconstrução rápida com uniformidade arquitetônica suspeita. Feiras mundiais que apresentam edifícios novos que parecem antigos. Destruição deliberada das estruturas mais impressionantes depois da visualização pública. E uma narrativa que se solidifica. Isto é conquista americana, progresso americano, construção americana, construída do nada em tempo recorde. Mas e se não foi construída? E se 8 de outubro de 1871 foi uma reinicialização coordenada? E se os incêndios foram um mecanismo para limpar a evidência tartariana? E se a passagem do cometa forneceu a cobertura? E se a reconstrução foi realmente herança? E se as feiras mundiais foram a cerimônia de atribuição? E se estamos vivendo em cidades recuperadas, caminhando por edifícios que não construímos, seguindo narrativas escritas para esconder verdades mais antigas? Comecei esta investigação procurando uma explicação de incêndios coordenados. Encontrei evidência de apagamento coordenado.
Uma noite quando algo terminou e outra coisa começou. Quando cidades queimaram. Quando a história foi reescrita. Quando perguntas pararam de ser feitas. Tartaria foi uma civilização unificada? Uma sociedade tecnológica? Uma rede global? Não sei. A evidência queimou em 1871. Colapsou naquela noite. Os incêndios marcaram seu apagamento final. Eventos atmosféricos forneceram cobertura enquanto a expansão americana reivindicou a infraestrutura vazia. Talvez. A cronologia se encaixa. A destruição se encaixa. A herança se encaixa. Ou talvez eu esteja vendo padrões onde não existem. Talvez condições secas realmente causaram ignição simultânea. Talvez construção rápida realmente fosse possível. Talvez a Cidade Branca realmente fosse temporária. Talvez. Mas não consigo sacudir a sensação de que 8 de outubro de 1871 não foi uma tragédia. Foi uma transição. Um momento quando os remanescentes de uma civilização se tornaram o triunfo de outra civilização. Quando a atribuição substituiu investigação. Quando história oficial substituiu perguntas desconfortáveis. A arquitetura permanece. Pedra não mente. Fachadas clássicas, cúpulas impossíveis, coordenação global. Está tudo ainda de pé. Esperando por alguém para fazer as perguntas certas. O incêndio aconteceu em 8 de outubro de 1871. O céu choveu chamas. Cidades queimaram completamente. E quando a fumaça clareou, os edifícios que subiram foram chamados americanos. Se você sabe do que estou falando, se você viu estas estruturas, notou as cronologias impossíveis, sentiu a estranheza na narrativa oficial, você não está sozinho. Deixe um comentário. Compartilha a arquitetura da sua cidade. Esta investigação está apenas começando, porque em algum lugar nas chamas e silêncio há uma verdade que não deveríamos encontrar. E verdade não fica enterrada para sempre. Apenas espera pelas perguntas certas. O que não estão nos contando sobre 8 de outubro de 1871? O que aconteceu com Tartaria? E quem se beneficia do nosso esquecimento?